Olá, eu quero normalizar, né, as reflexões do dia e eu quero hoje partilhar com vocês Marcos 9:24, a parte B, que diz assim: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos, nós vemos neste momento um apelo de um pai. Um pai que tinha diante de si um grande problema. O seu filho era dominado por demônios. O seu filho era tomado por aqueles malignos que possuíam o corpo dele, e isso durante a vida inteira daquele jovem. Ele permanecia cativo e o pai não encontrava em si condições de ajudá-lo. Afinal, eram anos e anos de sofrimento. Diz que aquele menino era jogado no fogo, era jogado na água e se debatia. Imagina só, anos de sofrimento. E eu quero que nós meditemos hoje sobre esse lamento, essa confissão desse pai. Porque esta é uma realidade muito grande que nós veremos em muitos momentos da Bíblia. Por quê? Quando um problema é constante, quando uma situação é duradoura, você vai perceber esse lamento, essa dor, essa confissão, como esse pai disse a Cristo. Cristo pergunta para ele: você crê? Né? Porque Jesus conhece o coração, né? Ele conhece realmente. Aquele homem estava levando aquele filho a Jesus, mas foram tantos anos de frustrações, tantos anos, né, de insucesso, de fracasso nos resultados positivos na vida daquele jovem, que aquele pai realmente já não cria mais. E quantas vezes tem ocorrido isso na sua vida? Situações que perduram, situações que você realmente não teve resultados no decorrer dos anos, no decorrer da vida, e realmente você já está incrédula quanto a essa situação. No seu íntimo, você já está incrédulo. Você pode até levar essa causa a Jesus simplesmente para cumprir ali, né, um protocolo. Eu vou fazer mais uma vez, mas não que realmente você acredite que exista uma saída, que exista uma solução, que exista um milagre para esta área da sua vida. E esse pai, queridos, realmente ele estava tomado pela incredulidade. Só que ele teve uma atitude que deve ser a verdadeira no seu coração, nas nossas vidas. Qual? Falar ao Senhor a real situação do seu coração. E aquele pai confessou a Jesus. Ele falou: Jesus, eu acredito, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor. E eu quero te desafiar a ter essa atitude espiritualmente, ainda, né? Que, na verdade, a sua fé esteja do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você tiver a atitude de se mover e de levar a Jesus esta causa impossível, esta causa que já não há nem expectativa no seu coração a respeito dela, se você tiver essa fezinha do tamanho do grão de mostarda, ela é suficiente. E ainda que você diga: Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me ajude porque eu não acredito que haja uma solução para isso. Me ajuda porque eu não acredito que haja um milagre nesta área, neste caso, nesta situação. Me ajude, Senhor, ainda que como esse pai você confesse, ainda que como este pai você já esteja até abatido, extremamente abatido quanto às suas forças e impossibilidades, mas que você possa
estar no lugar certo. Aonde? Na presença de Jesus, diante de Jesus. Você pode estar, querido, em qualquer lugar, mas se você estiver com a sua vida, com a sua causa, com as suas deficiências aos pés de Jesus, pode ter certeza, inevitavelmente você viverá um milagre. E foi o que aconteceu com esse pai. Jesus, vendo já ali toda a situação, ele foi e estendeu a mão. Não foi nem pela fé do homem, não havia fé. E é interessante isso, porque é a segunda vez que Jesus mostra esse tipo de ação, que só o fato da circunstância estar ali diante dele, né? Como ele fala, olha, uma mulher tinha uma causa diante de um juiz iníquo, um juiz totalmente ateu, desinteressado. E ela ia toda noite, todo dia diante desse juiz e dizia: ó juiz, julga minha causa, ó juiz, julga minha causa. E diz a palavra de Deus que o juiz não tinha coração nenhum de compaixão, de misericórdia, de justiça para fazer alguma coisa em favor daquela mulher, mas só pelo incômodo que aquela mulher gerava, ele passou ali a deliberar a causa daquela mulher. E na verdade, esse caso aqui você percebe lá em Marcos 9 que ocorreu isso, né? Jesus não fez nem por causa da fé ou falta de fé, mas por causa do burburinho que estava ocorrendo ali e aquela barulheira e o diabo jogando aquele menino endemoniado no chão. Então Jesus intervém, né? E põe a mão e cessa com aquela balbúrdia. Então, nem que seja pelo teu barulho, importune os céus, nem que seja pelo incômodo, pelo teu gemido, pelo teu lamento diante do Senhor. Preste atenção, uma coisa é você reclamar da vida para os outros, uma coisa é você ficar reclamando da vida para A, para C, para D. Outra coisa é você falar para Deus as suas causas, as tuas aflições, as tuas angústias. Gera incômodo no céu. E nem se for para o Senhor dizer, olha, vai lá, né? Ó, chega, essa mulher já está me cansando, esse homem já está me cansando, né? Olha, pela mulher, vixe, manda lá logo o milagre dela. Foi isso que Deus fez com esse pai. O Senhor resolveu, acabou com aquele burburinho e o Senhor nos ensinou isso. Se um juiz que é mau, né, atende pela perseverança, pela persistência, quanto mais o nosso Pai que está no céu não fará justiça àqueles que rogam de noite e de dia. Então não vamos desfalecer o nosso coração, mas vamos invocar realmente o nome do Senhor, porque o Senhor, sim, ele nos ensinou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Às vezes eu entro na presença do Senhor e eu já começo a pedir, e aí vem aquele sentimento, mas você já está pedindo? Eu falei, Senhor, me perdoe, Pai. O Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor disse, pedi, pedi, então eu vou pedir. Então eu não canso de pedir, e Ele realmente não cansa de ter misericórdia. Não canse de pedir. Não desista de acreditar. Não importa quantos anos, né, dure a tua dor, não importa quantos anos dure o teu sofrimento, não importa quantos anos tem durado a tua aflição, a tua infelicidade, como esse pai, imagina a dor profunda, mas ele pediu a Jesus. Então, no orar, você pode sim mudar a história da tua vida. Eu te abençoo com essa reflexão do dia e, se Deus quiser, eu vou conseguir retomá-la. Fica na paz.